Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar essa transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus. O mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração para ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Antes de ler a Bíblia, devemos rezar essa oração. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. 13 de julho de 2019, Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus é mensagem de esperança e de encorajamento nos momentos de morte, perseguição e dor. Ela nos exorta continuamente, não tenham medo. A leitura do livro do Gênesis, o capítulo 49, versículo 29 a 32, e o capítulo 50, versículo de 15 a 26. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultar-me com meus pais na gruta de Maquipela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem,
para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim o consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maqui, filho de Manassés, que José também recebeu sob os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Essa é uma passagem de Pedro 1, capítulo 4, versículo 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo é o 10, versículo 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salmos, o de louvor hoje é o 68. Deus se levanta, seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como as cercas se derrete diante do fogo. Assim perecem os injustos diante de Deus. Os justos, ao contrário, se alegram, exultam na presença de Deus e dançam de alegria. Cantem a Deus, toquem ao seu nome. Atapetem o caminho daquele que avança pelo deserto. O nome dele é Javé. Alegrem-se na presença dele. Pai dos órfãos, protetor das viúvas, assim é Deus em sua morada santa. Deus dá aos marginalizados uma casa, liberta os cativos e os enriquece. Somente os rebeldes permanecem na terra seca. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo e avançava pelo deserto,
A terra tremeu, o céu se dissolveu diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste sobre tua herança, ó Deus, uma chuva copiosa, aliviando a terra esgotada, e o teu rebanho habitou na terra, que tua bondade, ó Deus, preparou para o pobre. O Senhor deu uma ordem, o anúncio de um exército numeroso. Reis e exércitos fogem correndo e as mulheres repartem os despojos. Enquanto vocês repousavam nos apriscos, as pombas batiam suas asas prateadas, destilando ouro de suas plumas. Enquanto o Todo-Poderoso dispersava os reis, a neve caía sobre o monte sombrio. O de súplica hoje é o 56. Tem piedade de mim, ó Deus, porque me atormentam o dia todo, me atacam e me perseguem. O dia todo me espreitam e atormentam, são muitos os que do alto me combatem. Levanta-me no dia terrível, pois eu confio em ti. Em Deus cuja promessa eu louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. Que pode o mortal fazer contra mim? Todos os dias eles discutem e planejam, maquinando o mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem e observam meus passos, espreitando com avidez a minha vida. Rejeita-os por causa da injustiça deles, ó Deus. Derruba com tua ira os povos, anota em teu livro a minha vida errante. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. Meus inimigos recuarão quando eu te invocar, e assim eu saberei que tu és o meu Deus. Em Deus cuja promessa eu louvo, em Javé cuja promessa eu louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que pode um homem fazer contra mim? Eu mantenho os votos que fiz a ti, ó Deus. Eu os cumprirei com ação de graças, porque livrastes da morte a minha vida e meus pés de uma queda, para que eu ande na presença de Deus na luz dos vivos. O didático hoje é o 52. Por que você se gloria com o mal e se gaba contra o fiel? Você está o dia todo planejando cilada, sua língua é navalha afiada. Outrora de fraudes, você prefere o mal e não o bem, a mentira e não a franqueza. Você gosta de palavras corrosivas, ó língua fraudulenta, por isso Deus destruirá você para sempre. O abaterá e o varrerá da sua tenda. Arrancará suas raízes do solo fértil. Os justos verão isso e temerão, e rirão à custa dele, dizendo: eis o homem que não colocou Deus como sua fortaleza. Confiou em sua grande riqueza e se fortaleceu com ciladas. Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Deus, é no amor de Deus que eu confio, para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre, porque agistes, e diante dos teus fiéis vou proclamar teu nome, porque ele é bom. Vamos ao encerramento dos Salmos. Pai Celeste, nossa oração cotidiana deve iluminar nossa vida cristã. Nossa vida é puro dom, por isso queremos que ela seja respeitada e amada por todos. Somos peregrinos neste mundo e devemos caminhar no desprendimento e na solidariedade. Amém. O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.